Olá você que clicou neste vídeo, se você está aqui é porque você se interessa pelo universo viking. E nós, do canal Pensar Mundo, trazemos para você 10 curiosidades sobre os vikings. A era viking durou aproximadamente 3 séculos, entre os anos de 793 a 1050. Os vikings ficavam localizados na região onde é conhecida como a Escandinávia, onde hoje está localizada a Dinamarca, Noruega e Suécia, como a gente pode ver bem aqui no mapa. E hoje trazemos para vocês 10 curiosidades que vão trazer mais informação sobre como viviam os vikings, como eram seus costumes, como eles batalhavam, o que eles vestiam e muito mais. E a primeira dela que temos é sobre a etimologia da palavra viking. A origem da palavra viking é incerta e possui diversos significados. Na antiga Escandinávia, os vikings estava relacionada à palavra viking, região costeira da Noruega, ou seja, viking era quem vivia pela enseada. A palavra também é atribuída ao significado de esconder, evitar e mercador, mas sempre no sentido de justificar o estilo de vida daquele povo. Segundo, os vikings eram mestres da navegação. Os vikings eram especialistas em expedições marítimas, assim como em batalhas em alto mar ou águas rasas. Isso porque seus barcos eram construídos já pensando nessas estratégias. Longos e abertos, as embarcações eram movidas a remos e vela, da proa à polpa. A figura de um dragão na ponta do navio viking remontava ao nome como ele era conhecido, como Drakkar, pois os vikings adoravam esse tipo de embarcação para fazer as suas diversas incursões. A terceira curiosidade é a crença em seres mitológicos. O povoado da antiga Escandinávia acreditava em vários deuses, e Odin era o deus dos deuses, e ele, juntamente com seus irmãos, criaram a terra segundo os nórdicos. Para os vikings, não existia o bem ou o mal, e até mesmo os deuses podiam ser caluniadores e perversos. As suas vidas eram cercadas de lendas e misticismo. Aqui nós vemos a imagem de Odin, aquele que é o deus dos deuses, juntamente com o seu filho Thor, o deus nórdico talvez mais conhecido e mais venerado pelo povo viking, o deus do trovão. A quarta curiosidade diz respeito ao tratamento que as mulheres recebiam na sociedade vikings, pois as mulheres eram tratadas igualmente importantes aos homens. As mulheres vikings eram consideradas livres se comparadas de outras civilizações da época. Elas cuidavam da família enquanto o homem partia em suas incursões, pescavam, plantavam e cultivavam, mas elas também lutavam. As mulheres participavam das batalhas, assim como atuavam como chefe de família caso não houvesse mais nenhum homem na sua casa. A quinta curiosidade é a respeito da sua língua e como os vikings se comunicavam. Durante a era viking, a linguagem pela qual os povos daquela região se comunicavam era a língua germânica setentrional, e a escrita fazia parte do alfabeto rúnico, composto por 16 caracteres. As letras do alfabeto escandinavo eram expressas geralmente em pedras, paredes e objetos. Aqui nós podemos ver um exemplo de uma escrita rúnica do período viking. A sexta curiosidade é o estilo de batalha viking. Esse povo recebia treinamento e iniciação das batalhas logo cedo, visando a proteção e ataque em que guerras por territórios cercavam aquela região. Porém, os vikings também gostavam de lutar, e muitas vezes sem muita proteção. Entre o armamento usado, costumeiramente eles usavam machados, espadas e escudo, lanças, e posteriormente foram aderindo ao uso do elmo, sem o chifre, e os arcos e flecha. A sétima curiosidade é o que chamamos de Ting ou Althing, ou seja, o que conhecemos hoje como parlamento. O Ting, para os vikings, era o momento em que os homens importantes do vilarejo se reuniam para discutir normas e sentenças. Participavam apenas os donos de grandes propriedades e riquezas, assim como os comerciantes e aqueles que eram livres, porém sem muitas riquezas. A oitava curiosidade a respeito dos vikings é sobre as suas aldeias. A comunidade viking habitava próximo à costa dos mares Bálticos e do Norte, favorecendo assim a atividade pesqueira. Porém,
Os vikings também eram agricultores e cultivavam alimentos e animais em suas terras, pois uma das características marcantes da aldeia viking é que eles gostavam de praticar o comércio. A venda de animais fortalecia o crescimento das aldeias e assim, com o enriquecimento das suas incursões, os vikings iam expandindo as suas cidades. A nona curiosidade diz respeito à consulta aos anciãos. Tendo em vista, os anciãos eram figuras de prestígio para os vikings. O povo, daquela época, recorria a ele para saber sobre tomadas de decisões e também sobre o seu futuro. Sempre antes de alguma batalha, algum líder ou algum guerreiro viking sempre procurava um ancião a respeito do que iria acontecer naquela batalha. Eles atuavam como intermediário dos deuses. O oráculo era a ponte de comunicação entre os mundos, dos quais acreditavam existir. E a 10ª curiosidade é o artesanato viking. Uma vez que o artesanato também foi uma importante atividade na era viking, pois eles trabalhavam o seu artesanato em madeiras, tecidos e também em acessórios de metais, ouro e prata, oriundos dos saques feitos nas suas incursões, pois os vikings adoravam trabalhar com esse tipo de material. Eles também eram excelentes ferreiros, onde forjavam as suas armas e também braceletes, colares e entre outros tipos de artesanato. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, pois o canal Pensar Mundo tem muitas novidades para você.